Primeiro, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de conversar. Esse é um tema que traz bastante curiosidade, bastante interesse por parte tanto de educadores quanto das famílias, né? Então, a gente vai falar um pouco da criança com autismo, que está nesse momento de isolamento social, como todos nós, né? Esse tema veio em função de um pedido pela mentoria. Alguns professores fizeram essa pergunta inbox, né? Perguntando, puxa, como fazer? Como eu posso ajudar os pais? Enfim. E aí eu fiquei pensando e logo lembrei de você, que tanto para mentoria quanto para muita gente é uma referência. Você já trabalha bastante tempo com a criança com autismo, então eu queria buscar alguém que realmente pudesse trazer conhecimento, informação e esclarecer as dúvidas que as pessoas têm, né? Então, para começar, Mari, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu percurso profissional na área desse trabalho que você faz, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho melhor. Tá bom. Antes de tudo, eu queria te agradecer, Ana. Né? A gente já se conhece há um bom tempo e eu fiquei muito feliz de você ter me convidado. Imagina. É muito querida. Bom, eu sou psicóloga, né, de formação. Estou formada há 15 anos. E depois disso, eu fiz uma formação em psicopedagogia, eu fiz uma especialização em terapia comportamental e mestrado em análise do comportamento. A minha formação sempre foi em análise do comportamento, que é o que as pessoas na área de TEA conhecem como ABA, né? Tá. Não é só, resumidamente, assim, de uma forma muito simplista, é isso. Então, depois disso, eu trabalhei em escola há alguns anos como orientadora educacional, né? A gente se conheceu assim. Uhum. E depois disso, eu comecei a trabalhar, decidi parar de trabalhar na escola e comecei a me interessar pelo autismo e comecei a trabalhar com isso. Então, já faz 8 anos, 7 para 8 anos que eu trabalho nessa área, né? E tenho feito vários cursos e né, me aprimorado em relação a esse tema de autismo e a aba aplicada ao autismo. Uhum. Hoje eu tenho um serviço e atendo diversas crianças com TEA, né? E tem várias pessoas que trabalham comigo sob minha supervisão e a gente a gente ajuda essas famílias, ajuda essas crianças a aprenderem o que elas precisam aprender. Legal. E a gente hoje vai conhecer um pouco mais sobre esse universo e também um pouco mais sobre esse tipo de trabalho, porque às vezes, Mari, tem pessoas nos acompanhando, por exemplo, estudantes de psicologia, pessoas que gostariam de enveredar por esse caminho e quem sabe aí até depois entrar em contato com você para aprender um pouco mais e para entender como é que isso acontece. Mas eu acho que aqui dá para a gente tem aí uns 50 minutos para esclarecer um pouco as dúvidas que foram surgindo nesse tempo. Uma das dúvidas que aparece, porque a gente está falando com pessoas, desde educadores até pais que têm outras formações, né? Por exemplo, por que algumas pessoas falam transtorno do espectro autista e outras pessoas falam autismo? Há uma diferença ou não? Não sei se dizer. Transtorno do espectro autista é o nome formal, né, dessa condição, né, de algumas pessoas. Então, até alguns anos atrás, o DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, né, que é utilizado mundialmente e que ele é atualizado a cada tantos anos, ele dizia que existia o autismo infantil, falava de autismo infantil.
Tá. né? E daí, na última versão do DSM, que é o DSM-5, houve uma mudança o nome mudou para transtorno do espectro autista. Por quê? Porque chegou-se à conclusão de que o autismo, né, ele tem várias facetas, né? Então, assim, existem alguns sintomas que são que estão em todas essas pessoas que estão enquadradas dentro desse diagnóstico, né? Só que a intensidade varia muito. Então, e a forma como esses sintomas se combinam, né? E a forma como eles aparecem em cada pessoa é muito diferente, né? Então, tem autistas que falam muito bem, né, assim, que conseguem pronunciar muito bem e que conseguem até manter uma conversa, né, normalmente, e tem aqueles autistas que não conseguem falar, né? Então, tem autistas que têm muitas estereotipias e muitas alterações sensoriais, e tem aqueles que não têm, ou têm muito poucas, né? E dentro disso, né, até tem, mas às vezes não tem uma estereotipia visível, mas tem algumas outras que não são tão visíveis e tão perceptíveis, né? Pra gente, eu tenho uma rigidez comportamental muito excessiva para algumas coisas, mas assim, isso varia, a intensidade disso e a forma como essas coisas se combinam varia demais, né, entre os indivíduos. E por isso que a gente fala de espectro autista, porque existem casos que são mais leves, então assim, então a pessoa consegue ter, né, esses sintomas, eles aparecem de uma forma menos invasiva, talvez no desenvolvimento da criança, né, ou da pessoa em geral, e para algumas outras pessoas, ela aparece de uma forma mais incisiva, né, então assim, e causa uma dependência de ajuda muito maior, né, então esse espectro tem a ver com isso, com quanta independência essa pessoa pode ter. Então, existem pessoas que estão enquadradas no espectro, que têm uma independência total, né, que conseguem viver sozinhas, e trabalham, e têm família, e etc. E tem pessoas que têm uma dependência total de alguém. Legal. Então, e é por isso que a gente chama de espectro. Tá, porque tá tudo, vamos dizer assim, dentro desse, como se fosse desse espaço, né, circular ou delimitado dessas características, né? Você explicou assim, ficou muito claro, acho que isso nos ajuda bastante. E eu fico pensando assim, o quanto é exigente um diagnóstico, né? Porque diante de tantas variáveis, né? Eu fico imaginando assim, o quanto é exigente. Às vezes a gente escuta de alguns pais assim, puxa, mas demorou para se fechar um diagnóstico. A gente sabe que diagnóstico com crianças é sempre mais delicado, né? Porque envolve muitas questões do desenvolvimento, né? E também as questões familiares, a forma como essa criança interage, né? Mas às vezes, então assim, é isso mesmo, é bastante, vamos dizer assim, exigente esse diagnóstico. É um diagnóstico complexo de se fazer, né? E também, assim, em alguns casos é muito difícil, né? Ou porque quem faz o diagnóstico é sempre o médico, né? Então, eu trabalho em conjunto com algumas médicas, alguns médicos, né? E a gente, às vezes, acaba discutindo alguns casos. Porque tem casos em que a gente vê a primeira vez e a gente sabe, porque todos os sintomas estão ali muito claros. Eles estão ali, assim, você bate o olho e você vê, né? E existem casos que deixam dúvida, né? Porque pode ser alguma outra coisa, pode ser um outro tipo de transtorno similar ou que divide algumas características. Então, às vezes, a gente precisa esmiuçar melhor e, às vezes, o médico nem fecha, né? Pede para ir para terapia para a gente também ajudar a destrinchar um pouquinho, né? Qual é o nível dessa dificuldade para a gente poder dizer, olha, tá mais para cá ou tá mais para lá, ou tá, né? Então, para algumas crianças
é fácil de fazer o diagnóstico, para outras não, né? Mas exige também, isso assim, para uma pessoa que está muito treinada, né? Estou falando isso de médicos que estão trabalhando muito com autismo, que estão bem treinados. Para pessoas que não têm esse olhar, né, já treinado, e que não tem esse olhar, que não, assim, não sabe exatamente para onde olhar, ou que não tem parâmetros, porque é isso, tudo que a gente olha com parâmetro, né? Então, eu tenho que ter o parâmetro do desenvolvimento típico, né, do desenvolvimento de uma criança típica. Eu tenho que ter muito claro o que eu espero de uma criança típica daquela idade, para eu poder dizer que essa criança não está atingindo. Né? Então, assim, quem está fazendo esse diagnóstico tem que estar muito treinado para isso, né? Então, assim, e não são todas as pessoas que estão, realmente, não são todas as pessoas que têm o refinamento, que conhecem o refinamento de alguns sintomas, porque às vezes é muito leve. Exato, né? aí Às fica vezes, mais complexo, né? e eu acho que os casos leves parece que são mais difíceis, às vezes, de serem diagnosticados, sabe? Até para os pais levarem. Até para os pais perceberem que tem alguma coisa além daquilo. Né? Assim, às vezes é uma criança que dá algum trabalho, mas vai levando, né? Até que chega num ponto que acabam procurando ajuda, e daí, às vezes, para o médico, às vezes também é difícil. Tem nuances, né, diferentes. Em casos mais graves, normalmente fica mais evidente, né? Fica mais visível. E me fala uma coisa que também as pessoas também me questionaram. Que tipo de médico que faz que especialidade médica que faz essa parceria legal com o psicólogo especialista para chegar num diagnóstico? Normalmente, psiquiatras infantis, né, e neuropediatras. Tá? São os médicos que estão mais treinados para esse diagnóstico, né, e que conseguem fazer indicações mais diretas, mais assertivas em relação aos tratamentos, né? Agora, eu não posso responder por toda a classe médica, né? Eu trabalho com psiquiatras infantis e neuropediatras. Sei que eles, e agora, recentemente, né, de uns anos para cá, eles têm tido uma formação específica, né, nas residências e né, porque é um assunto muito em voga e isso tem sido mais abordado. Então, esses são os médicos mais focados, né, nesse assunto para cuidar das crianças. Quando a gente pensa no mundo hoje, e assim, por exemplo, eu sou formada há 26 anos, né? Eu olho para o mundo hoje, eu falo, meu Deus, quanta coisa legal, né? Quando evoluiu, né? Porque é isso que você está falando, as pessoas vão se especializando, coisas vão surgindo, a gente vai estudando, né? E cada vez mais podendo ficar atento. O que eu percebo é que, às vezes, por exemplo, o pediatra pode ser uma porta de encaminhamento, né? Por quê? Ele tem essa visão do que você falou, do desenvolvimento. Porque os pais, alguns muito atentos, outros, a gente sabe que quando a gente tem um bebê, a gente fica, às vezes, tão encantado, né? Que aquilo fica meio misturado. Eu já não sei se é bebê, se sou eu, o que é. Mas existem algumas coisas, eu fico pensando, e eu quero te perguntar isso. Existem algumas coisas que pode deixar uma mãe um pouco mais atenta, até para fazer uma pergunta para o seu pediatra? Se ela precisaria de uma ajuda, de uma avaliação, de um olhar? Sim. Eu ia falar do pediatra, a hora que você começou a falar, eu falei, não falei do pediatra, porque o pediatra é a porta de entrada, né? É quem normalmente detecta os primeiros sinais, né? Porque a criança vai, no primeiro ano, ela vai todo mês, né? E depois ela começa a ir mais espaçadamente, mas o pediatra está ali para acompanhar o desenvolvimento da criança. Né? Então, ele tem esse treinamento, porque ele tem que ir checando alguns marcos, né? Então, de aquisição de habilidades. Sim.
Então, assim, mesmo naquela caderneta do SUS, tem lá um quadrinho, não sei se você já viu, naquela caderneta, quando as crianças nascem, elas recebem um livrinho, que é uma caderneta de orientação, que tem lá o quadro de vacinação da criança, e no final tem uma tabela, são 2 páginas, com uma tabela de desenvolvimento com a faixa etária em que a criança tem que começar a adquirir aquela habilidade, né, onde ela tem que começar e até onde tem que ter adquirido. Então, assim, aquilo está no SUS, então todas as crianças recebem aquilo, né, e os pediatras podem acompanhar o desenvolvimento por ali, né, então uma criança tem que andar até uma certa idade, ela pode, eu não lembro agora de cabeça, mas talvez comece em 9 meses, e até acho que 1 ano e 4 meses é a idade em que ela tem que estar andando. A partir dessa idade, é considerado que ela está com atraso, né, na aquisição do andar, do caminhar. Então, assim, estou falando, eu não tenho certeza dessas datas. Eu acho que 1 ano e 4 meses é isso. Mas, assim, tem uma faixa, né? Então, dessa idade até essa habilidade tem que aparecer. Então, ele está no SUS. Todas as crianças têm essa tabelinha ali na caderneta do SUS. Né? Quando elas nascem, tá ali. E o pediatra faz esse papel, né? Então, há algum tempo foi aprovado e tem uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria para que os pediatras apliquem uma avaliação de rastreamento, né? Aos 18 meses e aos 24 meses, que chama MCHAT. Nos Estados Unidos isso é feito, né, já há mais tempo. Então, é um rastreamento, são 20 perguntas que o pediatra faz, ele só responde sim ou não, né? É muito rápido. E a depender de quais respostas foram marcadas, ele tem que fazer um encaminhamento. É um sinal de alerta e ele, né, supostamente teria que fazer um encaminhamento para algum serviço de avaliação específico. Né? Então, essa orientação já existe pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, também é mais uma diretriz. Mas, assim, o que a gente precisa prestar atenção? Os pais podem prestar atenção. O bebê, normalmente, quando é primeiro filho, se os pais não têm contato com muitas outras crianças, o parâmetro fica difícil, né? Você saber. Até para isso, essa caderneta do SUS serve como parâmetro para todo mundo, né? Você saber o que é esperado do seu filho nessa época. Mas então, assim, questões motoras, né? Então, assim, o desenvolvimento motor tá ok, ele tá adquirindo as habilidades motoras que são esperadas para ele dentro do tempo. Então, ele sentou no tempo certo, ele engatinhou, ele andou no tempo certo, ele tá conseguindo correr, ele tá conseguindo pular, tá tudo bem na parte motora. Na parte social, que é a parte, sei lá, principal, sociocomunicativa, né? Então, em relação à criança, quando você chama, ela responde, né? Ela sustenta o olhar olhando para você, né? Quando você fala com ela, ela fica te olhando. Porque se a gente reparar, a gente faz isso tão automaticamente, mas a gente passa muito tempo olhando no olho de outra pessoa sem desviar o olhar. É verdade. Né? E bebês muito pequenininhos já fazem isso. Né? Então, assim, bebês de menos de 1 ano, você fica falando com ele e ele fica te olhando constantemente. Ele não desvia o olhar de você. Né? Já há uma tentativa de imitação, muito antes de 1 ano. Né? Então, assim, a gente faz algumas coisas, a criança tenta imitar, ou a criança dá uma risadinha, existe uma interação, existe uma troca. Né? Então, antes de 1 ano também, a gente fala com a criança, existe uma tentativa de resposta, a criança emite sons, né? Com a partir dos 6 meses, a criança começa a balbuciar, né? Começa a mamar, dá. Então, assim, é esperado que essa criança esteja falando, a partir dos 6 falando, né? Mas que esteja, e quando a gente fala, muitas vezes vem uma resposta, e às vezes tem um vai e vem. Né? Então, eu falo alguma coisa, ela faz algum sonzinho, eu falo de novo, ela faz outro sonzinho. Então, assim, esse vai e vem precisa começar a acontecer. Né? Com 1 aninho, a gente espera que a criança comece a emitir algumas aproximações, de palavras, né? Próximo de 1 ano. Algumas já começam muito antes disso, mas
por volta de 1 ano, alguns sinais, por exemplo, fazer o tchau. Nem que seja, não precisa ser um tchau certinho, não vai ser, né? Mas fazer... Minha sobrinha agora faz tchau assim. Ela faz mais difícil. Ela tá com 8 meses, ela faz assim, mas ela tá fazendo. Né? Começar a apontar para o que ela quer, né? Começar a tentar alcançar. Ela não, antes de apontar, ela põe a mãozinha na direção do que ela quer, né? Que é tentar alcançar alguma coisa. Alguns sinais, alguns gestos têm que começar a aparecer. Né? Então, responder o nome, então quando a gente chama, ela olha, né? Então tem algumas questões de comunicação e de interação social que são muito importantes. Legal. Acho que eu falei demais. Não, imagina, acho que você foi super clara e os acenos estão dizendo isso pra gente. O que eu fico pensando agora pensar um pouco no nosso público professor que está acompanhando a gente. É assim, bom, você já deu várias dicas. Uma que essa carteirinha que serve tanto para quem acompanha a criança, ela fica de posse da família. Dos pais. Dos pais. Dos então, pais, ela é uma dica para os pais, né? Sim. Ela é uma dica para o professor, porque quando você trouxe esses 2 marcos aí, 18 meses, 24 meses, como essa avaliação que o médico faz? É uma idade que muitas crianças já estão na escola, né? Sim, e o professor acaba tendo esse parâmetro que é coletivo, que a gente sabe que há uma variação, porque eu fico sempre pensando assim também, o quanto esses pais que podem ficar cada vez mais conscientes da importância do estímulo para as crianças, né? E acho que com esse período de isolamento social, as crianças estão muito com os pais, né? Não teve jeito, todo mundo está 24 horas por dia. Então, eu acho que trouxe um lado positivo que reaproxima essa família de tal maneira que a gente precisa mesmo criar espaço para estimulação, né? Para olhar no olho do filho, né? Se eu estou dando de mamar, por exemplo, ou no peito ou na mamadeira, não importa. Esse pode ser um momento tão rico, né? É um momento do olho no olho, né? Porque ali tá gostoso, fica uma coisa de um olhar para o outro, tal. E aí a gente, como você falou, a criança desde tão pequena já imita, né? Então poder ter esse movimento, essa coisa do que a mãe fala, né? E aí dizem que as mães com o tempo vão entendendo o que eles vão falando, né? Que uma pessoa estranha fala, não falou nada. Não, falou sim, que é água, né? Você fala, como que ela sabe o que é água? Mas é por isso, porque cria-se uma conexão, né? E então eu acho que isso é muito legal. Não só para a gente ficar atento e poder fazer um encaminhamento à escola também, porque como você trouxe, evoluiu tanto os tratamentos e os acompanhamentos, que eu entendo, e aí você me corrige se eu estiver errada, que quanto mais cedo a gente conseguir detectar e quanto mais cedo for possível as intervenções, a chance dessa criança se desenvolver, eu entendo que são melhores. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, tem crianças com menos de 2 anos, com diagnóstico fechado, que começam a intervenção intensiva, né? Às vezes com 10, 15 horas por semana, né? Ou até mais. A gente treina os pais para que eles façam também fora da terapia, né? E isso dá um prognóstico, né? O prognóstico dessa criança tende, né? As pesquisas mostram o prognóstico dessas crianças que começam a intervenção muito cedo, com uma carga intensa, né? Com muitas horas por semana. Então, o prognóstico delas é muito melhor do que de uma criança que não tem terapia, ou que tem poucas horas de terapia, ou que começou a terapia mais tardiamente. Né? Então, quanto antes a gente começa, por quê? Porque o cérebro de uma criança até os 3 anos, o cérebro ainda é muito plástico, né? Depois dos 3 anos ele começa a deixar de ser tão plástico, de ser tão moldável,
Uhum. Então, ela aprende coisas com mais facilidade até os 3 anos. Uhum. E porque, se a gente pensar, a gente está sempre pensando em relação ao desenvolvimento dessa criança, em relação ao desenvolvimento da criança típica. Se a gente começa lá atrás, o desenvolvimento dela ainda não tem como estar muito atrasado, porque nem tem muita coisa para estar atrasada. Você concorda? Assim, o déficit ainda é muito pequeno. Né? E se a gente consegue acelerar e ensinar aquilo rapidamente, logo também ela se equilibra ali, né? Ela começa a alcançar o outro. Talvez a gente tenha que ainda continuar acelerando para que ela continue, né, no mesmo ritmo, mas a chance dessa criança, né, se desenvolver melhor e ter um desenvolvimento mais próximo de uma criança típica é infinitamente maior. Legal. Então, quanto antes. Na dúvida, né, o que eu falo para as mães, tem gente que fala, a fulana veio falar comigo, eu encontrei minha amiga, ela está na dúvida, ela está preocupada porque tem isso, porque ela viu isso. Então, na dúvida, leva para fazer. Né? Assim, o médico falou que pode fazer, mas eu acho que não precisa ainda. Eu falo assim, mal, terapia não faz. Né? Mal não vai fazer, né? Mas se a sua criança está com algum atraso, se tem alguma coisa que você acha que talvez devesse estar melhor, né? Que talvez devesse estar acontecendo de uma forma mais fluida, mais fácil, né? Procura ajuda, né? Acho que a gente não precisa ter medo de procurar ajuda e ouvir, né? E se ela fizer a intervenção e depois disserem, não tá no espectro, não era, melhorou muito, tá melhor ainda, né? Maravilha. Fez bem para Fez bem. Fez bem. Então, terapia não faz mal. É melhor começar antes, né? E garantir que você está fazendo do que protelar e só lá na frente começar a fazer, né, porque o resultado não vai ser o mesmo. Normalmente não é o mesmo. Né? Por uma questão orgânica mesmo. Sim. Vou te falar uma coisa. Caiu, voltou. Imagina. Vou te falar uma... Isso só acontece porque é ao vivo. E porque eu falo com a mão. E porque eu falo com a mão. Não tem problema. Arruma aí o celular. Aí. Deixa eu só te falar uma coisa. Você trouxe um vocabulário que não me era conhecido e que eu vou agora trazer para mim, vou absorver, que você diz assim, a criança típica. Adorei. Isso, com desenvolvimento típico. Adorei. Porque assim, porque às vezes no senso comum a gente usa palavras que não são legais, como para criança normal, né? E a gente até fala entre aspas, para criança normal, né? E eu adorei isso, porque é isso mesmo, as crianças são diferentes, né? Existe aí quando é típico, nessa faixa etária eu entendo que essas coisas tendem a acontecer, então vamos ficar atentos aí, né? Porque às vezes, Mari, às vezes eu vejo com educadores, tá? Às vezes tem uma preocupação, e você trouxe isso quando você fala, observa talvez aquele item, muito mais do que se é um diagnóstico completo. Porque o educador fica preocupado com um diagnóstico. Eu preciso do nome, né? E isso às vezes traz muito mais angústia, né? Do que se ele olhar para essas questões que você trouxe. Bom, deixa eu ver as minhas crianças, os meus alunos nessa faixa etária. Poxa, tá todo mundo tentando se esforçar para andar, menos o Pedro. O que será? Essa é a questão, né? Bom, vou estimular mais o Pedro, vou brincar mais com ele, vou sugerir coisas para os pais, mas o Pedro continua. Então pode ser que tenha alguma coisa, né? Mas nesse sentido... Dos pequenininhos, né? Então, às vezes, as crianças de 2 anos, até 2 anos e meio, 3... eles não brincam juntos, né? Não é uma brincadeira de construção conjunta. Eles brincam perto um do outro,
né? Então, assim, a professora vai lá, joga um monte de brinquedo, tá todo mundo vai lá, se embola, pega o brinquedo, arranca um da mão do outro. Isso é natural, né? Nessa faixa etária. Morde, arranca, puxa cabelo, tudo isso é natural. Exato. Então, o que a gente vê é, assim, às vezes algumas crianças, às vezes eu vou olhar uma criança na escola, então a criança chega para mim, tá, eu vou lá na escola para ver como é que ela tá. E a criança que eu vou olhar, então estão todas as crianças emboladas ali no meio e ela tá num cantinho. Ela vai lá, pega o brinquedo, sai e vai para um cantinho. Ou ela até fica ali perto, mas ela vira de costas para todos os outros. Né? Então, isso é muito relevante. Né? São assim, por que todas as crianças se olham, todas as crianças não ligam de esbarrar uma na outra, não ligam de estar ali. É isso, se atropelam, se embolam, mas tá todo mundo ali. Né? Elas não estão falando uma com a outra constantemente, porque não tem habilidade para isso ainda. Mas elas estão próximas, elas estão olhando o que o outro está fazendo e tenta imitar. Né? Ela está olhando para o que o outro está fazendo, mas e vai lá e tenta pegar o que o outro está fazendo. Né? Então, assim, daí sai briga por causa disso, mas ela só saiu a briga porque ela estava olhando para o outro. Exato. Percebe? Porque ela estava atenta ao outro, ela estava atenta ao que o outro estava pegando. A criança que está virada de costas, ela não está vendo o que está acontecendo. Né? E isso é muito comum, Ana. Né? Então, assim, os professores na sala de aula, eles têm um ambiente muito rico para perceber essas diferenças, sabe, entre as crianças. Às vezes eu chego lá e olho, e fica, assim, bato o olho, assim, e falo, ó, né, eu já vou sabendo o que olhar. Normalmente já existe um padrão, né, assim. Claro. Por isso que eu falo, quando eu trabalhava como orientadora ou coordenadora, que eu falava muito com os pais, eu dizia sempre isso: escuta o professor, né? Porque primeiro é isso, o professor tem um campo muito rico, né? Por isso é uma profissão que ele precisa estudar muito, ele precisa estar antenado, ele precisa conhecer a fundo a criança com a faixa etária na qual ele trabalha, né? Agora, ele tem essa riqueza de ver o coletivo. Então, quando o professor chama a família, né, e diz, olha, eu observei, né, que assim, que ele não está se envolvendo, ou enfim, que está me chamando a atenção. Num primeiro momento, é lógico que o professor tem que ter toda a habilidade para dizer isso, o orientador educacional toda a habilidade, né? Mas a gente, assim, não ignore, né, uma fala como essa, sim, porque é uma fala do coletivo, é uma fala que olha o que é típico naquela faixa etária, né? Isso, e isso alguma mesmo. Coisa pode estar acontecendo, né? Então, não necessariamente uma coisa que tenha diagnóstico, claro, né? Mas às vezes é isso. Pode ser até assim, olha, e isso acontece com muita frequência. Olha, hoje ele estava mais quieto. Então, às vezes a criança está ficando doente, né? Sim. Às vezes a criança está começando com uma infecção. Então, assim, a professora sabe, ela vê a criança 4 horas por dia, todos os dias. Né? Ela também conhece a criança, né? Ela também conhece parâmetro, porque o professor tem muito mais parâmetro do que qualquer outra pessoa em relação ao desenvolvimento infantil. Né? Ela tem cada... Então, assim, eu acho que é muito importante ouvir os professores. Se a professora está achando que tem alguma coisa que está destoando, isso é muito importante, isso é muito relevante. Legal. Esses dias, eu estava conversando com uma amiga e ela tem um filho autista. E, segundo ela, é um autista severo, né? E ela estava trocando um pouco comigo todas as particularidades dele estar hoje na escola, em casa e não estar frequentando todas as atividades que ele frequenta. Então, eu queria até te perguntar um pouco isso. Ela me falou de várias coisas que ele faz. Além do acompanhamento com a psicóloga, ele faz fono, ele faz alguma atividade física
TO, exato, alguma atividade física mais especializada. Então, é isso, Mari, a proposta de trabalho para criança autista, ela é multidisciplinar? Sempre, Legal. né? Então, assim, é, eu trabalho com ABA, né? Essa é a minha especialidade, né? Com análise do comportamento aplicada. E na minha área, a gente acaba abordando coisas de linguagem, de comunicação, da parte motora, imitação. A gente trabalha com habilidades de todas essas outras áreas, né? Uhum. Mas existem muitos casos, aliás, na maioria dos casos, a gente precisa, sim, né, dessa interação com todos os outros profissionais. Né? Então, algumas crianças precisam de ajuda de um olhar de uma terapeuta ocupacional para lidar com alguma dificuldade motora. Né? Algumas precisam de fisioterapia, algumas precisam muito de uma fonoaudióloga especializada que vai saber fazer coisas que eu não faço ideia de como ela faz. Né? Então, assim, e a gente precisa estar em acordo, né? A gente precisa estar conversando constantemente, trocando sobre o que a gente está fazendo. Às vezes a gente combina de trabalhar os mesmos objetivos, né? Ou com os mesmos estímulos, ou, né? Para que a gente possa dar andamento. Depende muito da criança, depende muito da equipe, mas essa conversa, ela é essencial, né? Isso, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? É importante que a família saiba disso e que, né, e a família incentive isso, né? Que ela, quando for contratar uma equipe, que ela tenha certeza de que ela está contratando uma equipe, que é uma equipe que trabalha de uma forma razoavelmente coesa, né? De pessoas que vão conseguir conversar entre si e vão trocar, porque nem sempre é assim, Ana. Né? Então, assim, acontece, né, de repente uma família formar uma equipe em que a conversa não flui. Tá. Né? E isso, por mais que uma parte tente, né, outra parte tente e tal, isso fica muito... Isso acaba gerando um prejuízo no desenvolvimento da criança. Assim, ela é importante, né? Eu me esforço sempre para manter uma boa relação com todo mundo, mas eu sei que isso não é real, né? Assim, isso não é... Pode ser que Eu acho que na tenha. maioria das vezes acontece, mas eu sei que existem problemas, né? E acho que é uma coisa que é... Mas sim, as crianças têm equipes muito grandes, né? Então tem crianças que têm 8, 9 terapeutas, né? Porque vai fazer musicoterapia, faz físio, faz TO, faz fono, tem a terapeuta que vai na escola com ela, tem a terapeuta que vai em casa, então assim, tem muita gente envolvida, né? E essas pessoas têm que estar trabalhando minimamente em conjunto para que não estejam fazendo coisas muito díspares, né? Porque se todo mundo foca numa coisa mais ou menos parecida no mesmo tempo, a gente tem uma chance de aquilo alavancar, né? Mais rápido. Sim. Então, E eu acho que é importante isso que a gente está colocando para as pessoas terem esse conhecimento, né? Porque às vezes, por um lado, às vezes a pessoa pode pensar assim, ah, mas já está fazendo a terapia, já está bom, né? Mas não é isso, porque tem todo um espectro de coisas que precisam ser trabalhadas, né? Por outro lado, eu não sei se você tem alguma informação nesse sentido para passar para a gente, mas eu penso quanto o serviço público precisa avançar em termos de oferta de trabalho, porque se a gente pensa, às vezes, numa família que tem uma condição que pode oferecer para o filho essa gama de desenvolvimento, ok. Aí você tem, às vezes, uma criança que nasce numa comunidade pobre, às vezes demora para que o pediatra perceba, porque às vezes também demora para se levar a criança ao médico e tudo mais, né? E às vezes você não tem essa rede, né? Porque às vezes a gente pensa São Paulo, às vezes a gente pensa uma grande capital, mas o Brasil é gigante, né? Então, às vezes, não tem essa estrutura também, né? Isso também é um dificultador, né? Isso é uma realidade, né? Na grande maioria das cidades não tem. São Paulo tem alguns serviços que ainda assim
Tem serviços de qualidade, né, que estão sendo oferecidos para o sistema público, mas que são escassos também, né? Então, assim, a AMA presta um bom serviço, mas a AMA tem uma fila de espera enorme, né? Então, assim, tem oh meu Deus, o CAISM, né, presta um ótimo serviço, mas também, né, eu não sei como é que está a fila de espera deles lá, mas imagino que tenha, porque é um serviço restrito, né, não consegue acolher todas as pessoas que chegam, né, então assim, acho que sim, eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Assim, sim, mas eu acho que informação, mas eu sei que, sim, a oferta de serviço, né, de qualidade, com formação específica, né, para fazer esse tipo de trabalho com as crianças com TEA é muito escasso, né? Isso em São Paulo, né? No Brasil, em geral, nem se fala. Tá. Então, acho que sim, é uma coisa que é importante. Tá. Eu queria agora ir para pensar assim. Eu teria duas questões para te fazer. A gente ainda tem um tempinho curto, mas a gente tem. Uma é assim: o que a gente poderia falar para esses pais que estão com as crianças em casa, por exemplo, né? Lógico, não tem regra, não dá porque cada criança é uma criança. Se a criança atípica, cada criança é uma criança, imagina a criança com autismo dentro desse espectro todo que você falou, né? Mas assim, o que a gente poderia falar para esses pais? O que ele poderia pensar na vida dessa criança que está hoje, às vezes, sem nenhum atendimento, ou às vezes um ou outro que consiga fazer uma orientação virtual, né? Que a gente Por causa da pandemia, você diz? Por causa da pandemia, nesse período, assim, de isolamento. Tá. Então, para as crianças que têm atendimento particular, né, que estão tendo atendimento, que tem uma equipe por trás delas, eu acho que precisa... eu não posso interferir muito, mas assim, eu acho que precisa estar em contato direto, constante com essa equipe, né? Essa equipe tem responsabilidade para dar orientações e nem sempre é possível manter esses atendimentos, né? Então, eu tenho crianças, vou falar, acho que mais sobre mim, porque acho que talvez fique mais claro. Então, assim, eu atendo diversas crianças, sou responsável pelo atendimento de várias crianças, e daí, desde que começou a pandemia, e a gente teve que entrar em isolamento social, a gente teve que reestruturar tudo, né? Eu quase pirei no começo também, porque eu tive que repensar tudo, não só eu, todos, né? Todos os meus colegas, né? A gente... Então, bom, o que a gente faz? Porque é importante para que essas crianças continuem o atendimento, né? Só que não tem como, não tem como eu mandar a terapeuta na casa da criança. Por quê? Porque é uma questão, eu não posso colocar a terapeuta em risco e nem a família quer também uma pessoa estranha, né? Que por mais que tenha vínculo, por mais que é uma pessoa que está lá todos os dias e tal, é uma pessoa de fora da família que está entrando e saindo todos os dias, né? Então, interrompidas. Claro. Cortou? Não. Não, já voltou. Tá. Então, eu sei, tem algumas colegas que mantiveram alguns atendimentos porque eram casos gravíssimos, né? E daí quando você coloca na balança, é melhor correr o risco de se contaminar, porque assim, essa criança, o risco de se contaminar é menor do que o risco que ela corre sem terapia, né? Porque são crianças com comportamentos autolesivos, crianças com comportamentos, né, muito agressivos, então que se colocam em risco e que a gente não pode arcar com isso. Né? Então, essa criança vai acabar parando num hospital psiquiátrico, sedada, porque está sem terapia. Então, assim, fora isso, acho que quase todos os atendimentos foram suspensos. Né? E daí, o que a gente fez, em geral, eu fiz, tentar adaptar o que a gente já fazia para fazer à distância. Confesso que eu fiz muitas coisas, planejei muitas coisas e na prática muitas não aconteceram, né? E a gente teve que ir refazendo, porque
A mudança para os pais também foi muito drástica, né? As crianças não toparam fazer o que eu tinha pensado para fazer, e tem sido ainda uma coisa de construção constante, assim, porque tá difícil para todo mundo, né? Então, para muitos pais, eu fiquei fazendo só orientação, né? Então, eu dou orientação para os pais sobre o que eles têm que fazer, e daí eles filmam e me mandam, né? E daí eu dou o feedback para eles, olha, faça assim, faça assado, vamos fazer assim, está acontecendo isso, e a gente vai conversando. Para algumas crianças, eu consigo colocar atividades na tela do computador, né, e a gente vai conversando por teleconferência, né, e eu consigo, então... E depende muito da criança. Tem criança que a gente manda atividade e eu fico só vendo ela fazer à distância, né? Mas quem está fazendo com ela ali é a mãe, e eu fico só assistindo e às vezes dou feedback online para a mãe do que está acontecendo. Então, assim, a gente teve que se adaptar para cada uma. Sim. Então, o que eu digo para essas famílias é assim, vocês precisam tentar achar um acordo com a equipe, né? E pensar com a equipe o que é possível, né? E o que a família também tem de condição para oferecer. Porque teve famílias também que falaram, não dá para continuar, né? Porque pai e mãe estão em home office, não dá, tá uma loucura, não tenho condição, não vou conseguir fazer. Então, vamos estruturar algumas coisas mínimas para você ir levando, se você precisar, você me procura. Né? Então, assim, eu acho que o essencial, né, para as crianças em geral, aliás, para todas as pessoas, na verdade, sim. Né? Mas para as crianças com TEA, que tem uma rigidez maior e que tem uma dificuldade para compreender melhor, né, o que está acontecendo, e eles sofrem mais, em geral, né, estou falando tudo em média, eles sofrem um pouco mais com as mudanças de rotina do que a gente, manter uma rotina para eles. Certamente não vai ser a mesma rotina que ele tinha antes, certamente não vai... Né? Mas, assim, ele precisa ter algumas coisas pontuais, né? Então, assim, hora de acordar, hora de dormir, hora de almoçar, hora de tomar banho. Algumas coisas têm que estar... Ele precisa dessa regulação, né? Para se organizar. Né? Manter, se possível, colocar uma rotina visual. Muitas das crianças que estão em terapia já têm uma rotina visual em casa. Né? Colocar uma rotina visual que é uma sequência. Eu peguei. Eu tenho essa que é comprada, mas a gente pode fazer em casa facilmente, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver. Mas, ó. Dá sim. Então mostrar. Deixa eu ver como é que eu faço. Mas aqui, por exemplo, nessa daqui, então aqui aparece de manhã, tarde, à noite, e a sequência de tudo que vai acontecer no dia daquela criança. Né? Acordou. Dá pra ver, ó. Acordou, toma café, toma um remédio, aí vai ver TV, vai almoçar. Depois, ai, gente, que difícil. Vai estudar. Lição de casa, tomar um lanche, vai brincar, tomar banho, depois, tá vendo? Sim. Então, aqui vai jantar, pôr pijama, escovar o dente e dormir. Então, assim, mas tem essa sequência, né? Não precisa ser essa, mas que tenha, né? E que, por exemplo, esse é o horário de acordar, o horário de almoçar, o horário de jantar e o de dormir sejam fixos, né? Que sejam fixos, não precisa ser exato, mas, né? Então, se a criança acorda às 8 e ela dorme às 8, né? O horário de almoço é 12:30, o horário de jantar é entre 7 e 8 horas. Então, assim, tem... Né, dela não vai dormir às 8, mas enfim. Mas tem que ter algumas regras. Sim. Tem que estar organizado, né, para que a criança consiga ter alguma previsão do que vai acontecer. E daí, nesse meio tempo, a gente pode definir algumas coisas do que ela vai fazer. Né? Também não dá para deixar a criança solta o dia inteiro. O que acontece? E eu vi isso acontecer, né? Então, as crianças que ficam soltas o tempo inteiro, elas acabam ficando extremamente entediadas e não sabem mais o que fazer. O nível de estereotipia subiu, máximo, né? Então, assim, a gente precisa tentar estruturar algumas coisas para elas, porque elas não conseguem sempre, né, ter esse planejamento. Agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois... Elas não têm isso. Nem uma criança pequena tem. Né? A gente tem que fazer algum direcionamento. Mas
para elas, para as Para crianças quem é com TEA, autista, isso é mais importante. Mais importante ainda. Porque Mais eu achei importante. que isso que você trouxe é bem legal. Essa coisa da rotina serve para todos os pais nesse momento, para todos os filhos. Porque quando a minha vida está organizada, não rígida, mas organizada, isso me diminui o meu grau de ansiedade, porque eu entendo o que vai acontecer, né? Agora, para uma criança autista, isso é um peso muito maior. Então, é a importância maior ainda de que isso esteja acontecendo. Isso. Legal. Então, as crianças, normalmente as crianças a gente já sempre orienta que a criança tenha uma rotina, né? Que a gente coloca a rotina visual, né? Sempre que precisa. Algumas crianças não precisam, elas têm uma compreensão que não necessitam disso, mas a grande maioria das crianças tem, né? Então, agora eu acho que isso é mais essencial do que nunca, porque antes ainda a criança saía, então ela ia para a escola, ela ia para terapia, ela ia para natação, ela ia. Agora ela só fica em casa e parece que e pra gente tem essa sensação de que o dia não passa, né? Todo dia é dia da marmota, né? Porque todo dia é de prova, Exatamente. Então, para eles, então, que nem sempre tem uma noção de passagem do tempo, como a gente tem, que a gente ainda acompanha o relógio, eles não acompanham. Então, né, essas coisas são essenciais. Então, manter rotina, manter algumas regras, né? Então, assim, uma das minhas preocupações com meus pacientes era, assim, em relação à manutenção de algumas regras. E, assim, os pais estão em casa e eles estão atribulados e preocupados com muitas coisas e acabam cedendo em coisas que não cederiam em outras situações, né? E daí a gente acaba gerando alguns problemas de comportamento que não existiam antes. Então, assim, estabelecer, assim, o que é aceitável, o que não é aceitável, e vamos seguir com isso até o final, né? Então, assim, isso pode, isso não pode, e não é, porque agora eu tô ocupado, então pode, mas a hora que você deixa de vez em quando, né? Se hora eu deixo, hora eu não deixo, a criança começa a tentar, porque ó, de vez em quando rola, então eu vou continuar tentando. E isso vira uma bola de neve. Do planeta. Todas as pessoas, né, Ana? Todas as pessoas. Por que a gente joga na loteria? Porque existe a gente joga na loteria porque existe uma possibilidade ínfima da gente ganhar e a gente joga. Né? Agora pensa, então assim, enquanto existe a possibilidade, enquanto essa possibilidade é minimamente real para mim, eu continuo tentando. É isso mesmo. Né? Então, agora, se ela acontece, eu tento uma vez, acontece, daí eu tento duas, não acontece, mas na terceira acontece, opa, né? A probabilidade é muito maior do que da loteria. Então, você imagina que... Eu vou nessa que essa vai ser boa pra mim. Né? Então, isso é um fato. Né? Isso acontece com todas as pessoas, né? Mas quando a gente está falando de comportamentos inadequados, isso é grave. Sim. Né? Se a gente está falando de comportamentos de birra e comportamentos de agressão, isso é muito grave. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente precisa ser coerente, né? Estabelecer algumas regras e ser coerente até o final. Então, isso pode, isso não pode, não, isso eu não vou poder deixar ele fazer, ou eu vou agir assim todas as vezes, de acordo com o que a equipe dele me passou, né? Então, tem... Mari, tá acabando, você acredita? Deu tempo? Você acredita que você estreou? Agora você não vai mais parar de fazer live, porque agora você voou 50 minutos, mas eu tenho ainda 1 minuto que eu queria que você contasse assim, porque dentre essas pessoas que estão conosco, tem psicólogos que até se interessariam em estudar mais e tal. Que dica você daria? Porque hoje você tem um serviço que você tem uma equipe que acompanha as crianças, né? Depois eu queria que você me manda o seu contato profissional direitinho, que eu vou colocar lá nos stories, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Então, assim, que dica que você daria para alguém que quer, se encantou com a sua fala e quer estudar isso aí? Eu acho que, bom,
para fazer o trabalho que eu faço, é importante que ela procure formação em análise do comportamento. Né? Então, assim, hoje existem inúmeros cursos que falam que estão ensinando ABA, né? Mas são cursos de baixa duração, de curta duração, e cursos, né? ABA é uma ciência, né? Não é uma coisa simples de se aprender, então são anos de formação. Né? Então, para que você tenha uma boa formação nisso, você precisa buscar bons cursos. São cursos caros, né? Agora, se é para começar, se é para você começar a entender um pouco do que se trata, tal, existem cursos online que vão te dizer mais ou menos, né, o que é, mas eu não posso dizer que eles bastam para que a pessoa comece a trabalhar com isso, porque eles não bastam para que a pessoa possa fazer um serviço de qualidade, tá? Mas então, existem alguns cursos online que dão um início, uma pincelada do que é o nosso trabalho, né? Mas em geral, na faculdade, algumas pessoas, não são todas as faculdades que têm formação em análise do comportamento, mas existem mestrados em análise do comportamento, né? E esses sim começam a dar uma formação muito sólida. Né, uma formação sólida em conceitos básicos, em princípios, né, experimentais, e que são essenciais para o nosso trabalho. Procurar equipes que trabalham com a ABA, né, existem várias equipes em São Paulo e em várias outras cidades que são equipes de muita qualidade, né, de profissionais muito bons, e que contratam, né, ou contratam, ou indicam para os pais contratarem, né, pessoas que estão começando para começar a fazer aplicação e começam a dar alguma formação para essas pessoas. Legal. Então, acho que esse também é um caminho, né? Começar como atendente de alguém sob supervisão de uma pessoa mais experiente também é um caminho. Tá bom. Acho Querida, que é isso. 15 segundos para acabar. Eu agradeço, foi demais. Eu adorei, Ana, obrigada. Terem acesso, tá bom? Fica com Deus. Deus. Tá bom, querida. Você também, um beijo.